Deus vai responder às suas orações aqui nesse lugar. E você vai ser tocado em nome de Jesus. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Por favor. Livro de Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Eu vou dar uma passagem para você que talvez, ou eu creio, que você já conheça. Não é nenhuma novidade. Mas eu quero ministrar a sua vida hoje sobre uma coisa que o Espírito Santo me chamou a atenção nessa passagem. E você vai ser ministrado hoje e Deus vai fazer um milagre na sua vida. Amém? Por que você fala tanto em ministrar? Deixa eu explicar uma coisa para você. Tudo que nós ministramos aqui já foi conquistado pelo Senhor Jesus na cruz. Quando Ele desceu ao inferno e tomou das mãos do diabo a chave do inferno e a chave da morte, Ele entregou essas chaves à igreja. Então, tudo que nós fazemos aqui já está ministrado. Quando o médico examina o doente, ele verifica a doença que ele tem. Então ele faz o seguinte: eu vou ministrar para você aqui, vou passar para você a medicação, e ele chama as auxiliares dele, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, e elas ministram esse medicamento para a pessoa. Elas ministram o que já está pronto. Elas não ministram a cura. Quem dá a cura é o médico. Então o que nós fazemos é isso aqui. O Senhor Jesus já levou sobre si as dores e as enfermidades. Por isso nós ministramos a cura sobre vocês. Ele veio para libertar os cativos. Por isso nós ministramos libertação para você. Ele salva a família quando você crê nele. Por isso nós cremos um milagre sobre a sua família vai acontecer e acontece. Tudo isso aqui já foi conquistado por Jesus na cruz do Calvário, é direito nosso por herança. Amém? Quem entendeu? E nós vamos ministrar sobre a sua vida agora. Eu quero que você atente para uma coisa que eu vi nessa passagem. Leia comigo, por favor. Livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. O livro de Mateus é o primeiro livro da Bíblia no Novo Testamento. Não é difícil de achar, não. Amém? A Bíblia diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despediam a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com... Como é que está na sua Bíblia? Gritaram com... E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo: tende bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Vou explicar para você entender, para entrar em sua mente, para ficar gravado na tábua do seu coração. O Senhor Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação de pães e peixes, e Ele despediu os discípulos. Ele disse: pode ir, pega o barco e vai, que depois eu vou, porque eu tenho que atender a multidão. Eu vou atender todo mundo, só sai daqui depois que eu atender todo mundo. Tendo terminado de atender todo mundo, ele subiu ao monte para orar. Da onde ele estava no monte, ele viu que o barco
discípulos estava sendo açoitado pelo vento, o vento era contrário. Então o vento açoitava o barco para lá e para cá. Quando ele viu isso, ele desceu do monte e veio andando por sobre as águas. E os discípulos, quando viram aquilo, ficaram assustados e tiveram medo. E ele, vendo que eles se assustaram, disse: não tenho medo não, sou eu, Jesus. E Pedro disse o seguinte: se é o Senhor, manda que eu vá por sobre as águas também. E Pedro também, descendo do barco, começou a caminhar sobre as águas. Deixa eu ministrar uma coisa que o Espírito Santo colocou no meu coração. Levanta a sua mão aí. Quando Jesus te chama, é para você andar por sobre todos os problemas, por sobre todas as maldições, por sobre todas as dores, por sobre toda a destruição do casamento. Você está acima em Jesus de todo principado, de toda potestade e de todo o poder do maligno. Você está acima. Glória a Deus. E Pedro veio caminhando por sobre a água. Estava indo tudo bem. Em Jesus ele estava caminhando por sobre as águas. Ele estava olhando para Jesus e caminhava. Mas chegou um certo momento que Pedro parou de orar para o Senhor Jesus e começou a reparar a situação, porque as águas que estavam açoitando o barco também estavam açoitando ele. E parou de orar para Jesus, começou a olhar para a situação e começou a afundar. Porque ele teve medo. Eu quero te entregar uma chave nessa noite. Diga: eu vou sair daqui com essa chave. Eu só saio daqui hoje com essa chave. Você vai receber essa chave aqui hoje, em nome de Jesus. Eu quero ministrar para você, porque o Senhor Jesus advertiu os discípulos, e a mesma coisa que ele disse para os discípulos eu vou dizer para vocês: não tenham medo. Não deixem o medo dominar o coração de vocês. Eu quero que vocês atentem para uma coisa. Eu vou abrir seus olhos agora. O reino de Deus é real. O reino das trevas também é real. Os desígnios das trevas para a vida das pessoas é real. Os desígnios do reino dos céus para a vida da pessoa também são reais. O reino de Deus é organizado, muito organizado. Se você tiver a oportunidade de ler o livro de Apocalipse, você vai ver que na adoração a Deus, quando os 4 seres viventes clamavam, os 24 anciãos se prostravam, e aí é que eles adoravam. É tudo organizado no reino dos céus. Mas acontece que o reino das trevas, ao contrário do que muita gente pensa, também é extremamente organizado. Para cumprir o desígnio dele de roubar, matar e destruir, o diabo se organizou. Tanto é que Paulo fala na palavra no livro de Efésios que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Aí ele fala: é contra os principados, é contra as potestades e contra todo o poder do maligno. Eles são organizados, tem hierarquias, tem os demônios maiores e os demônios menores. É tudo organizado. E o que eu quero que você atente é para o seguinte: do mesmo modo que o reino de Deus e a sua justiça e o seu amor vem sobre o justo e o injusto, da mesma forma os desígnios do reino das trevas vêm sobre quem é justo e sobre quem é injusto. Não há divergência. Discorre um erro muito grande quem acha que pelo fato de ser crente somente está desabilitado ou habilitado a sofrer as consequências tanto de um como de outro reino. Está errado quem pensa dessa forma. Por quê? Porque se você ler a Bíblia, você vai ver o Senhor Jesus diz que a chuva vem sobre o perverso e sobre o bom. Vem sobre todo mundo. E é igualzinho o reino das trevas. Ele pode agir na vida da pessoa que crê em Deus. Uma pessoa que professa a fé em Deus pode sofrer ataques do diabo. E ele pode prevalecer contra essa pessoa.
Eu estou querendo que você abra os seus olhos. Por quê? Porque o Senhor Jesus, quando veio andando sobre as águas, ele viu que os discípulos tiveram medo. Eles tiveram medo. Quando ele chamou Pedro para andar sobre as águas, e Pedro veio andando e ele afundou, Pedro também teve o quê? Medo. E Jesus falou para ele: por que você duvidou, homem de pequena fé? Naquele exato momento ali, o medo foi maior que a fé. O medo predominou. Não foi a fé que predominou. A mesma fé que fez Pedro andar por sobre as águas não foi suficiente para ajudá-lo na hora que ele estava afundando. Ele clamou ao Senhor Jesus. Ele teve que clamar. Naquele momento ali, o medo prevaleceu sobre a fé. E é exatamente assim que o reino das trevas prevalece na vida daquele que creia em Deus. É exatamente dessa forma. Porque para Deus se manifestar na sua vida, é necessário que você manifeste a sua. Eu quero ouvir você dizer: é necessário que você manifeste a sua fé. Mas para que o reino das trevas propague o seu ataque e prevaleça e avance contra a sua vida, ele precisa do seu medo. Ele precisa do seu medo. Ele precisa que você tenha medo. O diabo, nosso inimigo, ele usa essa arma para fragmentar a alma da pessoa, para aprisionar ela em regiões de cativeiro lá no inferno. E você não entende porque às vezes a pessoa se sente atormentada por pensamentos e ela não consegue viver em situações porque logo se abate o medo sobre ela, porque a alma dela está aprisionada no inferno. Eu quero convidar a você, propor a você isso: não tenha medo. Creia no Senhor Jesus. Glória a Deus. O reino de Deus, o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo vão se manifestar na sua vida e se fazerem reais, se tornarem materiais quando você manifestar a sua fé. Enquanto você deixar o medo te dominar, não vai acontecer. Porque com o medo só tem um reino que avança, o reino das trevas. Não tenha medo. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. É necessário, está escrito na Bíblia: sem a fé é impossível agradar a Deus. Eu vou usar uma frase do nosso pastor. Vou falar e quero ver se você lembra. O medo está para o fracasso como Agora eu quero que você fale. Diga: o medo só essas 1000 pessoas do lado de cá. Fala aí. Ó, gente, você não tomar café para caramba? Mas almoçar, não almoçar? Fala aí para eu ouvir. Vai. O medo. O lado de cá vai vencer agora. Eu estou com vocês. Diga: o medo. Glória a Deus. Então vocês entenderam? O medo faz você fracassar. Nas suas batalhas, se você tiver medo de avançar, você vai fracassar. É necessário, diga: é necessário. Que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele é o abençoador daqueles que o buscam. Está escrito na Bíblia. Você tem que crer em Deus, manifestar a sua fé. Foi isso que ele disse para Abraão: Abraão, não tenha medo, eu sou contigo, eu vou fazer de você uma grande nação. Contempla as estrelas do
faz o bolo para mim. Porque ela disse que só tinha 2 gravetos, que ia cozinhar o cavaco e depois ia morrer de fome com o filho dela. Mas Deus já tinha levantado aquela mulher. Deus já tinha dito: Elias, vai lá, porque a viúva vai te sustentar. E quando Elias viu aquela situação, ele transferiu fé para ela. E ele disse: faça o bolo primeiro para mim, porque o Senhor disse que a farinha não vai se acabar e o óleo não vai faltar na sua casa. Não tenha medo. Não tenha medo. Deus, Ele está com você. O Senhor Jesus, Ele vai na sua frente. Não tenha medo. Eu estou preocupado com uma coisa. Por quê? Eu ouço muito meu pastor falar que a boca fala do que o coração está cheio. E eu tenho ouvido as pessoas falarem de medo. Como é que esse medo entra no coração das pessoas? Como é que esse medo entra e consegue dominar de uma forma que impede o Senhor Jesus e a palavra dele de se tornarem reais na vida da pessoa, ao ponto de fazer afundá-la? Como é que esse medo entra? O medo entra, ó, faz assim, pelo ouvido. Também pelos olhos. Antes era só pelo ouvido, mas do jeito que está agora, é pelos olhos também. E como é que você faz para reverter o medo em fé? Diga comigo: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que você tem que fazer.